Sejam todos muito bem-vindos nessa discussão sobre pronome neutro. Ela e ele vai virar ele. Dela e dele vai virar dile. Não! Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nile. No have to do, my friend. Essa e esse vai virar isse. Daquela e daquele vai virar daquile. Vá pra puta que pariu! Se você concorde ou não com esse porre, se inscreve no canal porque me ajude muito obrigado. Primeira pergunta, por que usar? Bom, primeiro porque a língua e a linguagem são demarcadores de gênero. E o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Todos os nossos ditos genéricos são masculinos. E segundo, porque ao usar o neutro a gente não está separando pessoas, ou seja, não está discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. E claro, porque a língua é mutante, viva e deve servir as pessoas, e não a Academia Brasileira de Letras ou a gramática exclusivamente. O dialeto não binário, ele só interessa aos não binários e às pessoas aos militantes de ideologias de gênero. Essa é a grande verdade. E ele não faz o menor sentido. Por quê? Vamos lá. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Logo, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou incluindo todas, porque o masculino, na nossa língua, faz o papel do feminino também, do neutro. Entendi. De tudo. Isso não é machismo. Isso é regra. Isso é regra e as pessoas querem achar machismo em tudo. Então, quando alguém diz boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo redundante. E quando Todo já abrange. já abrange. E quando essa pessoa diz boa noite a todos, a todas e a todes, essa pessoa está sendo ridícula. Antes de eu começar a ensinar como aplicar o neutro, Vai pra puta que aquela pariu. e aquele vai virar aquile. Vai virar. Nela O que e ela acha que nele ela é? vai virar- Hitler? Tu vai decretar isso aí, vai virar. É muito bom. Cara, tu imagina a loucura que tu tem que estar na tua cabeça pra alguém usar ela e ele e tu se sentir ofendido. Aí tu fica, eu não quero mais que tenha diferença entre gêneros na linguagem, tá? Tu tem essa mentalidade. Tipo assim, tu pensou isso, é psicólogo na hora, tu sabe, né? Qualquer pessoa que esteja de bem, se uma pessoa começar a se ofender com ele ou ela, a pessoa vai pensar, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que eu preciso procurar alguma ajuda. Mas essa pessoa, ela nem teve a noção de pensar assim, cara, acho que eu tenho algum problema mental. Não, sabe o que ela fez? Ela fez um manifesto, cara. Ela escreveu um Mein Kampf da linguagem. Ela escreveu um manifesto de como que as pessoas devem usar a linguagem para não ficar triste. Isso é muito bom, cara. Tipo, o nível de loucura e de arrogância que a pessoa tem. Isso que acontece, cara. Se tu diz muito sim pro teu filho. É isso que acontece, cara. Eu já vou te dizer, cara. O meu filho, vou dizer tanto não pra ele, que ele vai falar o português que falava na década de 80, cara. Ele vai escrever que nem o José Bonifácio, de tanto não que eu vou falar pra ele. E você concorda com o uso desse pronome neutro ou não? Por favor, compartilhe com a gente seu comentário. Obrigado. Agora o que vale para todos os sistemas. Palavras que terminam em o e a vão ser substituídas por e. Menine, garote, moce, adulte, velhe, fille, tie, alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative e por aí vai. O segundo argumento dizem que o dialeto não binário existe para que as pessoas sejam incluídas, né? Mas, na verdade, ele exclui as pessoas. Por que ele exclui? Ele exclui quem tem dislexia. Imagine uma criança na escola, lá no processo dela de alfabetização, de não sei o que e tal, tentando de aprender paralelamente um outro modo de escrever e de falar. Então, exclui os disléxicos que, de fato, que verdadeiramente já têm dificuldades com a língua. Exclui os cegos, que fazem uso de softwares de leitura, e aí esses softwares teriam de ser atualizados. Exclui os surdos que fazem compreensão com a linguagem labial, porque a compreensão de todo é diferente de todex.
e de toder na língua, porque no lábio. Ou colocar X, ou colocar É uma arroba, zona. Começaram com X e arroba, depois passaram para a letra E. Mas aí as empresas estão usando muito X também no bom mocismo delas, né? E tal. Então, exclui os disléxicos, exclui os surdos, exclui os cegos, e exclui uma parcela da sociedade enorme, majoritária, que vê tudo isso como uma grande bobagem. Que mais? Aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras. Na França, lá eles têm l'Académie Française, que é um órgão que tem a mesma função. E lá eles se pronunciaram há mais tempo dizendo que se trata, abre aspas, de uma aberração linguística. Fecha aspas. E o ministro da Educação Nacional da França proibiu o uso do dialeto não binário nas escolas e nas faculdades. E isso deveria ocorrer aqui. Os artigos definidos A e O vão ser substituídos pelo E com acento circunflexo. A gente usa o E com acento circunflexo para que ele possa ser diferenciado da conjunção E. Vamos lá, um exemplo. Em vez de dizer o rosa ou a rosa, você vai dizer e rosa. Esse E tem acento circunflexo. Ao invés de usar o Mateus ou a Mateus, você vai usar e Mateus. E esse E tem acento circunflexo. Outros exemplos. Eu vi o Lucas e a Bruna. Como ficaria isso no neutro? Eu vi e Lucas e Bruna. Como esses dois E estão muito próximos, o acento circunflexo é importante para a gente conseguir diferenciar. Gente, a gente vive num país lotado de semi-analfabetos, de analfabetos funcionais, e aí eles querem ainda impor coisas. E o que eles falam? Não, a gente não quer impor. A gente quer, porque eu já participei de discussões sobre isso. A gente quer só que a norma culta conviva com o dialeto não binário. Só que a gente sabe qual que é o fim disso. É muito bonitinho, é fofo, sabe? E tal. Mas no fim a gente caminha, sim, para uma exclusão paulatina do nosso idioma, da norma culta, na verdade. A gente caminha para uma desvalorização paulatina da norma culta. O ministro da Educação francesa, o ministro da Educação Nacional, porque lá se chama ministro da Educação Nacional. Só uma coisa antes disso. As pessoas não têm noção de o quanto a língua ela faz parte da compreensão da gente como indivíduo, né? Eu ia falar isso agora. Não Exato. é? Você vê o americano, quanto ele tem o inglês, o português, o francês. Todo mundo tem orgulho da língua que fala, do respeito à história dele. E aqui parece que tudo isso é besteira, né? Esse movimento é um movimento que também está ocorrendo na língua inglesa, em todas as línguas. Mentira, não posso falar que são todas. Mas em várias. No Canadá já está tendo um problema, né? De você até ser preso ou ter que pagar multa se você não usar esse tipo de linguagem ou alguma coisa parecida, né? Eu ouvi falar disso, eu não tenho dados, mas eu ouvi falar disso, que o Canadá era o lugar em que... Que você pode ir preso se você não usar o tratamento correto, né? Mas até eu perguntei, tem um trecho com a Nani muito bom, você pode falar sobre isso com ela também, porque ela tem uma opinião muito forte sobre isso. E ela também acha besteira e tal. E aí eu vejo, por exemplo, os trans que tiveram tanto trabalho para ser tratado como como ser tratado como ela, e de repente chega um pessoal falando, não é mais ela, é elo. Assim, estão perguntando para as pessoas, porque parece um grupo que está querendo falar para um monte de gente, e essas pessoas, elas nem foram consultadas, né? Palavras terminadas em co e k vão ser substituídas por que. Magic, authentic, technique, transphobic. Essa grafia que se ocupa tanto, que os youtubers, os militantes falam tanto de... Linguagem neutra. Todes. Brasileiro não escreve nem português, vai escrever essa alternativa, gente? Eu tenho uma sobrinha que é pedagoga. Ela é obrigada a lidar com um adolescente que chega no 2º grau sem saber o desenho da letra. Sem saber o desenho da letra A. Escola pública, então, é pior, porque a escola pública não se pode reprovar aluno, porque se reprovar, perde o subsídio do governo. Vai passando, a Deus dará. Chega na 8ª série, a pessoa não sabe nada. Sabe nem o desenho da letra. Tinha um menino que não aprendia a escrever o Wellington, que não sabia que o Wellington era com G mudo. Nossa. Aí você vem falar ainda de escrever com todos, conversa pra boi dormir, isso não, eu te juro. Você fala isso, sabe que você vira? A Nani é muito de outra época, a Nani é uma tiranossauro, sou uma tiranossauro, sou.
Mas eu falo muito bem o português que me foi ensinado. Já a coisa que eu sei é falar, e bem. Então o pessoal quer fazer uma coisa de, todes. Como se isso fosse a coisa mais Fui importante. fazer um evento para a ABRAC, Associação de Roteiristas. Boa noite todos. Agora se eu tô todes, eu falei, prefiro Nescau, querida. Vá se fuder. Não, pelo amor de Deus. Vá se fuder. Que é isso? Todes? Não, Nescau, por favor. Nescau, por favor. Que é isso? Não, né, gente? Não, então essa grafia eu sou contra. Palavras terminadas em ga e go vão ser substituídas por ge. Por exemplo, amiga, amigo, amigue, psicólogo, biólogo, segue, leig. O ministro da Educação, da Educação Nacional, lá na França, ele falou, e eu concordo com ele, que esse dialeto, em que ele é prejudicial? Ele é prejudicial principalmente na interpretação de um texto. Né? Para você entender o que está escrito, gente, é outra língua. Então, na interpretação, para você escrever, enfim. E outra coisa, é arbitrário. Colocou-se uma letra E, e aí tá. E aí como é que eu vou... Alface. E pente, e alface. E elefante. Elefante, Como é que vai ser isso? Entendeu? É um total... Olha, o Brasil, quer dizer, isso aí é mundial, mas... Mas sabe o que me parece? Parece que a gente não tem problema sério para resolver, não é? Exato. Pô, o homossexual que tá tomando lampadada na Paulista, sabe? A mulher que tá sendo agredida na casa dela... Essas coisas são importantes. E o jeito que vai ser tratado, você acha que a mulher na periferia tá preocupada, ou o trans tá preocupado com isso? Olha, não é? você falou uma coisa ótima, que é o seguinte, complementando. Trata-se de um modo de falar de uma elite progressista. É, uma elite. É uma elite progressista. Por quê? O menino lá da favela... Tá sendo discutido no Starbucks isso, entendeu? Exato. Obrigado. É isso. É discussão de Starbucks. E outra coisa, o que me dá muita raiva. Quem difunde isso, os maiores responsáveis por isso, são os professores universitários. Ah, é? São os maiores responsáveis por isso. Teve agora o Museu da Língua Portuguesa. O museu fez isso. Eu já dei algumas entrevistas sobre isso. Eu brinquei, eu falei, gente... Foi um gente... comunicado? Foi o quê? Foi alguma coisa no Twitter. Que eles falaram, se eu não me engano, todos, todas e todes. E eu falei, é museu, né? Já sepultou. Tá ótimo, fiz piada com a desgraça. R e RA a gente vai substituir por RE, re. No plural vai virar ries. Professore vai virar professores, pintore, pintores, trabalhadore, trabalhadores, administradore, administradores, atore, atores. Por que a gente usa o R-I-E-S, ries, né? Porque se a gente colocasse no plural direto com R-E-S, res, fica exatamente o genérico masculino. E assim... O que estão querendo fazer, na verdade? Existe um processo todo de... Cara, eu vou separar as coisas, tá? Assim, pra gente poder entender bem. Existe uma coisa chamada língua portuguesa padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social, que existe a nossa linguagem social, né? E aí, quando eu falo de linguagem social, a gente vai entrar nos grupos sociais. Então, por exemplo, se você faz parte do grupo dos boleiros, tem uma linguagem própria dos boleiros, que é a linguagem falada entre eles ali, termos que eles usam. Assim acontece também com a galera que é do pagode, do surf, né? Os grupos sociais todos têm sua própria maneira de se comunicar. Beleza. Então, duas coisas separadas. E existe isso, que é a linguagem falada, né, entre a galera, e existe o estudo da língua, que é a norma padrão. Quando eu falo estudo da língua norma padrão, eu estou falando da linguística. E aí tem muita gente que esquece que a língua é uma ciência. A língua é uma ciência. Sendo ciência, existem pessoas que estudam a língua. O que quer dizer que ela é uma ciência? Ela é uma ciência, assim como a biologia é uma ciência, a química é uma ciência, a física é uma ciência. Entendi. Tá? História, geografia, matemática, são ciências. E a língua portuguesa, ou melhor, a língua de modo geral, não só a portuguesa, mas as línguas também tem o estudo dela. O estudo da linguística é ciência. E esse estudo é baseado em comprovações de anos e aquilo que acontece hoje. Né? A gente tem a língua de hoje formada por uma estrutura de anos, né? Então, se eu falar da construção da língua portuguesa, a língua portuguesa nasceu lá na região da Lácio, na Itália. Tinha o latim vulgar, o latim nobre, o culto. O vulgar é que o povo falava. O vulgar é que o povo falava na meio região. Errado. Isso, que era uma linguagem mais solta, mais coloquial. Livre, coloquial. Tá. E eu tinha o latim culto, que era dos nobres, né? A galera que tinha acesso ao estudo. O que aconteceu com a expansão do Império Romano? E agora vem a aula de história. A expansão do Império Romano
todos os soldados, né, que iam conquistando os espaços, eles faziam parte dos plebeus e falavam latim vulgar. Esse latim vulgar foi chegando às regiões que foram sendo conquistadas. Então, cada vez que Roma conquistava uma região, tinha que deixar um pouco de soldado lá. Esse latim vulgar desse soldado misturava com os dialetos daquela região e ali surgiu uma nova língua. Assim foi acontecendo até chegar na região de Portugal e Espanha ali, que é a região ibérica, e surgiu uma coisa chamada galego-português, que foi logo no sul da França ali, certo? Que foi primeiro momento de uma língua. Do galego-português saíram 3 línguas, que foi o francês, o espanhol e o português. Caramba! Essas 3 línguas surgiram daí, e aí, obviamente, né, depois o Império Romano foi perdendo força e tal, os soldados voltaram, mas a língua ficou. E essa língua lá de Portugal, né, de sei lá de quantos 1000 anos atrás, que veio depois de muito tempo para cá, e chegando no Brasil, lá com toda aquela história, a gente já sabe, né, de Pedro Álvares Cabral, juntou com o Guarani, do índio que estava aqui, depois, né, não vou chamar de excursões, mas um momento de escravidão que trouxe os escravos da África para cá, escravizou os africanos e trouxe para cá, misturou também com os dialetos africanos. Toda essa mistura fez a língua portuguesa acontecer. Beleza. Aí muita gente fala assim, pô, mas a língua portuguesa foi se transformando ao longo do tempo, verdade? Uma transformação natural e orgânica. Certo? Normal, porque a língua portuguesa, qualquer língua é uma língua viva, né? E aí por isso que ela se transforma de acordo com o falante. E quando chega nos tempos de hoje, as pessoas falam assim, então é por isso que agora vai mudar para isso. Não, calma. Uma coisa é a transformação orgânica da língua e natural, outra coisa é uma transformação artificial. Imposta. Isso, uma mudança imposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala da linguagem neutra, que é uma linguagem falada por um grupo social, e aí eu quero separar bem aqui. A bandeira de, olha, a gente quer ser ouvido, essa é válida pra caramba. Toda bandeira de minoria são válidas pra caramba. A gente precisa olhar para as pessoas e dar voz para as pessoas. Então, ok, é a bandeira. Mas eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar a goela abaixo isso aqui de forma artificial. Artificialmente não funciona. Então a língua, ela vai se transformar de forma orgânica. Até onde ela chegou aqui, de forma orgânica. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem artificial. E aí eu vou pegar como base Ivanildo Bechara, que é um dos maiores linguistas do Brasil hoje, assim como um grande amigo meu, Fernando Pestana. A gente não pode mudar a estrutura da língua. Pensa num prédio. Se eu tirar as estruturas do prédio, o prédio é ruim. O prédio não fica em pé. E a língua também é assim, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é a gramática, é a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não tem como tirar os pilares agora e colocar um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como, isso não dá para acontecer. Então, assim, eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa para poder falar sobre língua portuguesa. Eu, como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Acho que linguagem artificial não cabe aqui. Mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, sim. Mas se for de forma artificial, não. Então, hoje, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem. Beleza, vou fazer a prova de vestibular do Enem. Vou escrever lá com a linguagem neutra, porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais. Cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão. Mas eu vou entrar na justiça. Desculpa, é norma padrão. Por que não é padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado para que todo mundo entenda. Para que funcione como uma identidade de um povo. Então, não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Não, calma. Porque, por exemplo, vou entrar no outro ponto aqui. Geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo? Terraplanismo, na geografia a gente sabe que não é verdade. É falta de estudo, falta de conhecimento. Antivacina, na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito disso, sabe? E aí é a questão também que se politizou tudo. E quando se politiza a ciência, dá ruim. Não dá para politizar a ciência. E a língua portuguesa é uma ciência, então não dá para a gente politizar também. Então, assim, as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz para todo mundo. Eu valorizo todo mundo, né? Acho que é importante isso, mas dentro da língua portuguesa não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje, porque a norma padrão é a que vale. E se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Mas peraí, mas a língua portuguesa é machista, tal. Não é.
Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Sei. Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino, ou seja, virou uma coisa só. Não, então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos tem masculino e feminino ali dentro, tem tudo junto. Então, todos os gêneros, não só masculino e feminino, tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis. Não precisa falar todos e todas. Porque o neutro já está dizendo que é para geral, para possibilidade de qualquer pessoa, entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu até assim, queria entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Ah, precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente a língua não vai sanar. É outra coisa que vai sanar. É o que eu entende? falo. É uma guerra outro tipo de política social. Não é para ser lutada agora, tem outras batalhas muito mais importantes. Exato. De gente que é discriminada, que está morrendo por causa de raça, por causa de... É isso. Então, assim, acho que precisa mudar um outro tipo de cabeça, um outro tipo de postura social em relação a isso. Não é esse tipo de batalha que tem que ser feita. A batalha é outra. A batalha é muito mais profunda em relação a isso. Com certeza. Se você curtiu o conteúdo do vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos. Um beijo e valeu. Obrigada.